E vamos começar a fazer perspectiva isométrica, correspondente ao desenho da figura A. A gente sabe que a figura que está aqui, o objeto que está aqui, tem 46 de comprimento, 22 de altura e 12 de profundidade. E a gente sabe que essa unidade aqui está em centímetro, então, portanto, esse objeto não vai caber dentro da nossa folha, que tem 42 de largura. Então, por enquanto, a gente vai começar a desenhar o objeto fora, a perspectiva fora da folha. Depois, a gente vai encaixar isso para organizar o desenho corretamente. Então, eu vou começar a desenhar um prisma, o prisma geral aqui, que vai ter 46 de comprimento, 22 de altura e 11 de profundidade. Então, vou usar o comando line. Lembrando, tem que verifiquem como que está o snap de vocês. Vai lá em Polar Tracking, clicando com o botão direito aqui no ícone e selecionando o Object Snap Settings. Verifique se tem um incremental de 30 aqui. Eu nem precisaria ter esses ângulos, aliás, porque eu já incluí o incremental de 30 aqui. E o que a gente precisa para fazer isométrica é de 30 em 30, ou seja, o ângulo de 60 e 150. Lembrando que a isométrica é uma perspectiva que a gente usa 3 eixos equidistantes, então tem 120 graus entre cada um deles. E aí, se a gente coloca uma linha de terra, uma linha horizontal entre os eixos, a gente fica com o eixo X, que é o primeiro, inclinado a 60 graus, o eixo Y inclinado a 150 e o eixo Z inclinado a 270, ou o Z' inclinado a 90 graus. Então, ok. Então, vou pegar a linha para a gente verificar. Olha, dê uma olhada, a gente vai abrindo o ângulo, a hora que chega no 30, o cursor dá uma paradinha. Vou abrindo de novo, chega no 60, o cursor dá uma paradinha, uma enroscada ali. É a nossa indicação de precisão, de acordo com os ângulos, com os incrementais que a gente configurou. Agora, 90, 150, 120, 150, 180 e assim por diante. O de vocês também tem que estar dessa forma. Aí, vou fazer aqui a primeira aresta. Verifiquem se o layer está correto já. Se não estiver, é só ir lá, clicar aqui e selecionar o layer correto. Se fez em layer incorreto, não tem problema não. É só selecionar depois as arestas e fazer esse mesmo processo. Clicar aqui e selecionar o layer para alterar as propriedades das linhas. Então, comprimento 46, eu já vou indicar com o cursor a inclinação da linha, e comprimento 46. Aí já vou aproveitar que eu estou aqui, vou indicar com o cursor a direção, que é 90 graus, o comprimento vai ser 22. Enter. Bom, já vou aproveitar e fazer a profundidade é 150 graus, já deixei ali na direção correta, vou indicar a direção com o cursor e 11. Pronto, tá feito. Na verdade, para fazer o prisma externo é isso que eu preciso. Agora eu vou fazer o seguinte, vou copiar esse daqui. É importantíssimo esperar aparecer o indicador de precisão e vou colar nos outros pontos. Vou copiar esse daqui, fazer o mesmo processo. Por um ponto de referência, tá? Que eu consiga pegar nas outras arestas. Então, vou colar aqui e vou colar aqui. Já colei em todos, que são paralelos, ESC para sair do comando. Selecionei, copy.
base point, selecionei a aresta, vou colar. É importantíssimo esperar, lembrando, esperar aparecer o indicador de precisão. Olha lá, meu ponto está marcado, a intersecção não está marcado o endpoint, não tem problema, é a mesma coisa, nesse caso, tá? Mesma coisa, endpoint, pronto, já está construído quase todo o nosso prisma da figura A. Agora eu vou fazer o quadrinho. O quadrinho, o centro dele está distante 10 do topo e ele tem 12, então ele está distante do topo 4. E a lateral direita está distante do fundo do prisma, o centro do furo está distante 16, então a distância entre a extremidade do fundo e o fundo do prisma aqui é 10. Vou começar. Tem várias formas de fazer isso, tá? Várias maneiras de construir esse furo e de colocar no lugar certo. Eu vou começar construindo o furo, depois eu vou deslocar, tá? Então, eu vou indicar com o cursor ali a direção que eu quero ir e vou indicar o comprimento, 12, da aresta. Agora, a mesma coisa, vou indicar com o cursor a direção e vou indicar o comprimento de novo, 12. Agora, eu posso sair do comando e vou fazer o seguinte, só para a gente usar, eu tenho dois elementos aqui e eu preciso construir os dois que são contrários e são contrários em relação ao eixo. Então, eu posso usar o comando de espelhamento. Eu vou usar, olha lá, já peguei o comando, está escrito especifique o primeiro. Eu já tinha selecionado, antes de pegar o comando, eu já tinha selecionado as duas arestas. Então, aqui, opa, especifique o primeiro ponto. Vou chegar lá, esperar aparecer o comando de precisão. Vou definir o eixo de espelhamento. Aí ele pergunta assim, quer que apague os objetos originais? Já está aqui marcado não, tá? Não, não quero que apague. Se não aparecer ali na telinha, aparecer só aqui é só digitar o N no teclado e dar Enter. Então, olha, eu tô já com o furinho ali desenhado. Vou selecionar e vou colocar no lugar certo. Então, agora é só deslocar. Eu vou deslocar nesse sentido 10. Acabei usando o copy. Eu vou voltar, tá? Vou refazer o comando com o move. Aqui, vou indicar o sentido com o mouse. Deslocamento 10. Agora eu vou selecionar novamente. Move. Deslocamento 4. E agora eu só preciso colocar esta aqui que vai para o fundo do objeto. É só selecionar aqui, copiar, usar como ponto base esse ponto e trazer para cá. E vocês viram que, diferente do nosso desenho que está na perspectiva no PDF, não encontra, né? Eu consigo ver um pedacinho do outro lado.
Então, eu vou ter que ainda construir as arestas que ficaram lá para o outro lado. Vou usar essas daqui, que já estão no ângulo correto. Nossa. Bom. Nossa, para despertar a atenção de qualquer um nessa campainha. Bom, vou deslocar. Especifique o ponto de base, então vou usar como ponto de base esse daqui, que é um ponto que eu tenho, olha, referência para colar lá atrás. Então, colei lá. Agora, sobrou, né, bastante, um pedação da aresta, eu vou tirar com o trim. Então, vou pegar o botão esquerdo, peguei o comando, seleciono os objetos, lembrando, para a gente usar trim, a gente seleciona os objetos que são os limitantes primeiro. Agora, dou Enter para informar que eu não vou selecionar mais nenhum limitante. Agora sim, a gente clica nos objetos que a gente quer cortar. E Enter para sair do comando. Bom, então a gente já está com a primeira perspectiva construída. As outras a gente constrói sempre usando os mesmos princípios. Então, aproveitem, usem os comandos de edição, que eles ajudam muito a gente, diminuem muito o nosso trabalho na construção do desenho.